Olá, amigos. Nós estamos iniciando o nosso All News, o podcast do Tony. Por aqui passarão lideranças políticas, lideranças empresariais, lideranças comunitárias, enfim, pessoas que têm algo a dizer para a população de Caçador e de toda a nossa região. Hoje nós recebemos aqui Ari Galeski. Somente para abrir este espaço, eu vos digo que o Ari Galeski é um técnico da EPAGRE, está em Timboa-Grande há alguns anos, foi prefeito municipal e ele vai contar a sua história. Ari, como é, onde você nasceu, de que família você é, como foi a tua infância? Olá, Tony. A todos os amigos do All News, do podcast do Tony, obrigado inicialmente, Tony, pela oportunidade de estar aqui conversando com os nossos espectadores, né, com os ouvintes. É uma satisfação muito grande. Nasci em Canoinhas no ano de 82, né, e lá fiquei até os 20 anos, quando vim para o meio oeste trabalhar aqui com suinocultura, depois de ter a minha primeira formação técnica, que foi técnico em agropecuária, que também me levou à IPAGRE depois, no concurso público. Mas como é que você chegou à EPAGRE? Concurso público? Concurso público em 2002, eu tinha 19 anos quando prestei o concurso, né? Tive a oportunidade de passar, e com 20 anos aí eu entrei, fui chamado ali, entrei e iniciei a atividade profissional na EPAGRE, né? Porque aos 18 anos eu já trabalhava com suinocultura aqui em Omerê, né? na região do meio oeste aqui, e aos 20 anos entrei na vida pública como servidor público na EPAGRE através de concurso público. Bom, resumindo, você escolheu Timboa-Grande ou era a única opção que tinha quando você foi aprovado e chamado para assumir a vaga? Nós escolhemos Timboa-Grande. Até uma história, né, bem interessante. Nós tínhamos na época mais de 40 municípios para escolher, que eu acabei passando bem colocado e o Estado estava chamando técnicos em 79 municípios. Eu passei na época em 12, no 12º. Então eu tinha várias cidades para escolher. Eu escolhi Timboa-Grande, até porque também a minha mãe, né, os meus avós maternos eram de Timboa-Grande, era de Matos Costa, mas na época, depois quando emancipou, né, era um território de Timboa-Grande, e também pela proximidade de Caçador, embora a dificuldade até hoje do acesso, nós não temos um acesso direto pavimentado entre Caçador e Timboa-Grande, mas é próximo. E aí eu também queria frequentar o curso superior aqui na Universidade em Caçador, e isso me levou a escolher Timboa-Grande e acabei ficando, e estou morando até hoje em Timboa-Grande. Bom, você falou em curso superior. Você tem algumas formações de nível, vamos dizer assim, superior, faculdade. Certo. Você é formado em quê? Desenvolvimento regional, primeira graduação, engenharia ambiental, agronomia. São 3 graduações de nível superior e algumas pós-graduações também. Engenharia de segurança do trabalho e também em licenciamento ambiental. Chegou a lecionar, dar aulas? Também tive a oportunidade de ser professor na Uniarp, a Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, aqui em Caçador. Tive a oportunidade, antes de ser prefeito, né, eu era professor, aí depois acabei, não conseguia conciliar os horários, passei a dedicar totalmente à prefeitura. Bom, aí eu falei na abertura, você acabou de afirmar, foi prefeito de Timboa-Grande, mas eu quero retornar alguns anos ali antes de ser prefeito. Como é que surgiu a política na tua vida? A política corria nas veias, você tem histórico familiar de política, como é que você chegou na política? São vários fatores, Tony. O meu irmão foi vereador por 6 mandatos em Canoinhas, né? O meu pai foi candidato a vice-prefeito por Santa Cecília, na época que Timboa-Grande era distrito de Santa Cecília, né? Tive tios do lado do pai e do lado da mãe que foram vereadores, então isso contribuiu também. Mas especialmente quando eu vim trabalhar em Timboa-Grande tinha e tem uma carência de novos nomes na política, né? E eu, com o trabalho também na IPAGRE, junto com os agricultores, junto com as lideranças, as pessoas me prospectaram para ser candidato a vereador e fui eleito vereador já com 5 para 6 anos no município, né? Tive uma votação muito expressiva, o que me credenciou também a ser candidato a prefeito na sequência e tive a oportunidade de ser prefeito por um mandato lá em Timboa-Grande. Pois é,
Além disso, Tony, se me permite, Pois a não? questão do desenvolvimento regional, eu fazia nessa época que eu fui eleito vereador, eu estava me formando em desenvolvimento regional, justamente para entender o contestado, entender a nossa região, essa história de sermos a região do menor IDH de Santa Catarina, o porquê disso, né? Então, acabei fazendo, e tinha na época também um programa do governo do estado, criado então pelo recém-eleito governador Luiz Henrique da Silveira, que a ideia era diminuir as desigualdades regionais, e eu acabei fazendo esse curso superior. Foram ali que surgiram as secretarias regionais, né? Exatamente. E aí eu entendi que, como político, mas com um olhar técnico, eu poderia contribuir para a região, para Timboa-Grande, e acredito que tenha feito isso durante o período que exerci uma função, um mandato, os mandatos de vereador e de prefeito. Pois é. Como prefeito, o que você acredita assim que você mudou na vida das pessoas em Timboa-Grande? Porque hoje a palavra que mais aparece assim quando se fala em política, mandato, prefeito, é mudar a vida das pessoas para melhor. Durante o teu mandato, quais foram as inovações, os projetos, aquele que você conseguiu realizar para mudar, para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Perfeito. Eu acho que uma das principais marcas que ficou, Tony, do meu mandato, e é bom que os nossos ouvintes saibam que o senhor fez parte, inclusive, né, escolhido a dedo da minha equipe, foi uma equipe eminentemente técnica, porque o nosso governo foi técnico. Nós comprovamos isso para a população timboa-grandense, que é o melhor caminho. Uma política com técnica, com gestão, com administração. Obviamente isso não contenta muitas pessoas, mas ficou provado e comprovado que os resultados vieram através de uma gestão com reformas administrativas, várias legislações, né, adequando o município de Timboa-Grande àquilo que tinha de mais moderno em legislações, em programas, enfim, e o resultado veio. Aí as obras nós poderíamos ficar um bom tempo aqui falando, né, das melhorias que aconteceram em infraestrutura, na saúde, enfim, em todas as áreas. Mas principalmente porque implementamos um modelo de gestão, a qual trouxemos da bagagem lá de uma faculdade de desenvolvimento regional, da experiência de anos já numa empresa pública de extensão rural de excelência, que é a IPAGRE, que não temos problema nenhum de dizer que é a melhor empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do nosso país, e agregamos isso juntamente com uma equipe técnica, né? Porque é preciso ter uma equipe eminentemente técnica, menos política, que também faz parte, mas eminentemente técnica, e aí conseguimos realmente trazer resultados que alguns, mesmo que criticassem a época, hoje, Tony, hoje eu não diria assim que é comum, mas é recorrente pessoas virem falar, inclusive no teu nome, dizer, não, eu criticava o Tony, por isso, por aquilo, eu criticava você por ter trazido uma pessoa que inclusive nem era do município, era de caçador e tal, que era uma crítica grande que você fazia, né? Mas eu entendo que foi importante para Timboa-Grande, as pessoas falam isso. Eu entendo que foi um momento importante em que nós demarcamos um marco na gestão pública que não foi para a minha gestão, foi para Timboa-Grande para muitos anos, que não sabemos quantos, né? Mas vai servir porque foram medidas estruturantes na administração pública em Timboa-Grande. Acho que essa foi a principal marca. E os alcances, eles são em função dessa tomada de decisão que fizemos de fazer uma gestão técnica. Pois é, Ari, pontuando a questão da gestão, é importante relembrar a população, inclusive os timboa-grandenses que estão conosco, de que Timboa-Grande, num passado não tão distante, tinha uma referência negativa em questões de gestão públicas, com muitas rejeições de contas anuais de prefeitos junto ao Tribunal de Contas. Não cabe aqui discutir por A ou B, mas é visível, é notável, é do conhecimento público que, com o mandato do ex-prefeito Almir Fernandes, isso começou a melhorar. E aí eu te pergunto,
Como é que está a questão das 4 contas dos 4 anos de sua gestão? Nós temos 3 contas votadas pelo Tribunal de Contas e aprovadas, e a última conta ela está com parecer pela aprovação, dependendo da votação pelo Tribunal de Contas, esperamos que também seja pela aprovação, mas o parecer já é o parecer técnico já é pela aprovação. Que realmente, como você falou, é algo que ainda não tínhamos na história político-administrativa de Timboa-Grande. Todos os gestores que nos antecederam, mesmo o ex-prefeito Almir, que creio eu que fez uma gestão boa, teve uma das contas rejeitadas. Então foi uma marca que conseguimos, com uma dificuldade muito grande, você participou, porque nós tínhamos folha estourada, nós tínhamos uma grande quantidade de negativas que o município não tinha, que nós tivemos muita dificuldade no primeiro ano, foi praticamente um milagre. Eu sempre atribuo a Deus, que nos deu sabedoria, nos deu uma equipe boa para a gente poder chegar no final do primeiro ano e ainda aprovar as contas de 2017. As outras aí foi uma consequência, foi ficando um pouco mais fácil. Mas foi realmente um grande feito, e isso é resultado da gestão de uma equipe de pessoas competentes à frente das pastas. Bom, Ari, dá para se fazer uma leitura, e aqui eu não estou dizendo que sou dono da verdade, cada um tem a sua opinião, mas a minha leitura é de que a gestão tecnicamente foi muito boa, eu não diria perfeita, porque problemas todos têm, mas foi uma gestão muito boa, tanto é que o Tribunal de Contas está referendando, aprovando as contas dos 4 anos, mas isso teve um prejuízo político ali na frente, porque a austeridade, a seriedade, o compromisso mantido, a população não entendeu muito bem isso e lhe tirou um segundo mandato. Eu acho que a população entendeu, Tony, a população entendeu, porém, o município é feito de eleitores, os eleitores são pessoas, são seres humanos com seus interesses, republicanos, mais ou menos republicanos, mas são interesses pessoais muitas vezes, que nós não podemos crucificar ninguém por isso. Daqui a pouco, se você não faz parte da minha equipe, não tem espaço na minha equipe, você enxerga a oportunidade de integrar outras equipes. E se você tem uma pessoa na minha equipe, talvez tenha 10 que está buscando integrar outra equipe. Ou que está querendo a vaga aquela. Muitas, né? Então, no popular, é isso mesmo, né? E isso no município com um eleitorado pequeno, como é o caso de vários municípios do entorno, não é só Timboa-Grande, isso é uma situação de muitos municípios no Brasil, isso pode desequilibrar uma eleição. Mas eu acho assim, mesmo a oposição, mesmo os outros times, o pessoal, a política hoje é muito time, não deveria ser dessa forma, mas eles entendem e sabem dos resultados do nosso governo, todo mundo respeita. Agora, é natural que as pessoas façam muitas escolhas de acordo também com os seus interesses pessoais. Isso aí não é pecado nenhum. Nós também tivemos no nosso governo muitas pessoas ocupando funções, sejamos verdadeiros, ocupando funções de cargos de confiança também. Então isso também faz parte do sistema político. Quando eu fui candidato a deputado estadual, eu falei, vamos juntos mudar o sistema. Pois eu ia entrar exatamente aí. Você fez uma campanha para deputado estadual em cima dessa premissa de mudar o sistema, porque você, num percentual grande, em maioria de tudo que se fala aí de gestão pública, você não concorda com o atual sistema. Como é o sistema que você julga o ideal ou próximo do ideal? Então, é importante, eu fiz muitas críticas durante a minha campanha de deputado estadual ao sistema como um todo, mas especialmente ao sistema político. As pessoas, até alguns vereadores da região, me cobraram muito, olha, você criticou muito a questão das câmaras de vereadores. Veja bem, eu não critico o vereador em si, eu não critico a pessoa do vereador. Vamos pegar Timboa-Grande, nós temos hoje uma equipe boa de vereadores, uma equipe bastante trabalhadora, responsável, e assim em muitos municípios. Mas o sistema ele é falho.
Para você ter uma ideia, Tony, uma coisa que eu falo, assim, as câmaras, elas são fiscalizadoras do Poder Executivo. Mas na hora de fazer a campanha, está todo mundo junto. Eu estou pedindo voto para vereador e para o meu prefeito. Como é que eu vou fiscalizar o meu prefeito? É uma coisa meio... Né? Ambígua. Nós temos aí, nos países desenvolvidos, eleições para o Poder Executivo e depois se renova o Congresso, né? São eleições diferenciadas para renovar o Congresso, renovar o Poder Legislativo. O Senado é diferente, o mandato é de 8 anos. Então, é uma sugestão, né, que eu sempre falo. Nós deveríamos poderíamos continuar tendo eleições até cada 2 anos. É uma possibilidade, deveria até ser mais espaçado, menor custo, né, para o Estado. Mas, se nós tivermos eleições a cada 2 ou 3 anos, nós poderíamos ter uma eleição para prefeito, governador, presidente da República, quem executa, quem manda, dali 2 ou 3 anos, a renovação dos poderes fiscalizadores. Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aí você desencontraria, você não teria uma eleição amarrada. Hoje as eleições são todas amarradas, não adianta tapar o sol com a peneira. É amarrada, eleição de vereador, com eleição de prefeito, com nomeação de secretários. Se eu eventualmente ocupar novamente uma função pública, digamos assim, eu vou fazer diferente? Muito pouco, porque o sistema é esse. Então, é por isso que eu digo, vamos juntos mudar o sistema. Nós precisamos mudar o sistema, porque daí o político, seja o Ari, o Tony, o Pedro, o João, o Mariazinha, ele não tem a opção, né, de continuar fazendo o sistema político, administrativo do jeito que ele é. Nós faríamos em um novo sistema. Agora, para mudar isso, aí... São outros 500, quem como viver, se diz. verá. Ari, eu acompanhei e continuo acompanhando muitos prefeitos de cidades menores em toda a nossa região. Eu acompanho ali a luta do Selmir com o seu João Munareto em Rio das Antas, eu acompanho a luta do Douglas em Lebon Regis, por que não do Valdir em Timboa Grande, da prefeita de Santa Cecília, do Tique em Calmon, do Camargo em Matos Costa, e todos passam praticamente pelo mesmo problema. Se você não tiver articulação e projetos para apresentar em Florianópolis e em Brasília, você infelizmente não consegue fazer obra. Não estou falando em obra faraônica, pode ser uma obra humilde, mas que seja de interesse da comunidade, dentro daquele parâmetro de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque a receita corrente líquida, todos nós sabemos, você há de confirmar, ela paga a folha de pagamento e minimamente a manutenção da máquina administrativa. Se você quiser fazer uma arrastão de pedra brita, por exemplo, nas estradas do município, Timboa Grande é enorme, não vai conseguir fazer com recurso próprio, tem que ir buscar. Você acha justo esse sistema dos prefeitos, vereadores, lideranças, 2, 3 vezes por ano, como diz o velho gaúcho, se bandear para Florianópolis, para Brasília, em busca de recursos, num verdadeiro pires na mão, para conseguir realizar as obras mínimas que a população pede e necessita? É mais uma parte podre do sistema, onde se negociam. Eu falei muito isso, não é novidade para político nenhum. Às vezes as pessoas até fazem de forma automática, os políticos vão no automático, nem se tocam disso, né? Porque já virou tão normal, a população já acha que isso é muito normal, do vereador estar sempre em Florianópolis, sempre em Brasília, buscando recursos. Nós, cada vez que vamos na capital, publicamos, quando temos um mandato, com muito orgulho, publicamos que estamos lá buscando recurso. Na verdade, isso é de uma ignorância, de um sistema tão ruim, que o político tem que ir lá dizer o que ele precisa. Na verdade, nós teríamos que ter um pacto federativo que realmente redistribuísse os recursos que são arrecadados nos municípios, né? E aí, nós, que é uma região que não tem coeficiente eleitoral, nós temos muita, ao contrário do que muitos pensam, nós temos muita receita que nós arrecadamos para o Estado. Nós temos uma região altamente produtiva, agricultura muito forte, né? Especialmente também a questão da madeira, que arrecada muito para o Estado. Historicamente, nós exportamos muito. Timboa Grande é o segundo maior exportador da MARP, isso se deve
especialmente a madeira, mas nós não temos coeficiente eleitoral. Então nós temos que ir lá falar com o deputado estadual, com o senador, que daí vai lá no ministro, que marca audiência, que tem uma equipe enorme lá no ministério para dizer que você precisa do dinheiro. Mas todo mundo sabe que lá tem X mil habitantes que precisa de saúde. E em Caçador também precisa. Em Videira precisa, em Matos Costa precisa. Claro que é proporcional o tamanho da população, isso é uma questão óbvia. Eu sempre digo que o SUS, Sistema Único de Saúde, é o melhor sistema do mundo. Só que os políticos, muitos fazem de tudo para quebrar ele. Que, aliás, é de interesse de muita gente, inclusive, quebrar o Sistema Único de Saúde. Né? Então, era muito simples, era colocar o recurso aonde precisa, na proporção que precisa, não precisaria estar lá pedindo. Né? Então, é triste, Tony, mas hoje tudo se troca por voto, tudo se negocia por voto. É isso. Por isso que nós somos um país atrasado. Estamos evoluindo? Estamos evoluindo. Muito aquém da expectativa que deveria ser, muito aquém daquilo que deveria ser. Né? Nós temos um país com um povo trabalhador pra caramba, nós temos os recursos naturais dos melhores do mundo, né? Mas nós temos uma economia precária. E isso se deve muito ao sistema político, não tenho dúvida nenhuma. Bom, é claro que é uma questão sempre polêmica, mas eu gostaria de pontuar que todo mundo quer, lideranças políticas principalmente, querem a tal da reforma econômica. E a quem me pergunta, com quem eu converso, eu digo que a reforma econômica no Brasil é muito difícil de sair do papel. Por quê? Porque a União aceita fazer a reforma econômica tributária, mas ela aceita para aumentar o percentual dela. Os estados também aceitam, na expectativa que aumente o percentual deles. E os prefeitos não são diferentes. Os prefeitos também querem a reforma econômica, a reforma tributária, na expectativa de que os percentuais de transferência também aumentem. E como você sempre dizia nas reuniões, o dinheiro é o mesmo. Não existe mais de 100%, é 100%. Não tem mais de 100% da reforma acadêmica. Acadêmica, digo, tributária, econômica. É 100%. Então, nesse percentual, todo mundo quer a reforma, mas ninguém quer perder. E ninguém vai ganhar sem, entre aspas, alguém perder. Por isso eu acho que a reforma é muito complicada para sair. Mas voltando para Timbó Grande, Ari, recentemente eu recebi de um amigo, não foi você que me enviou, uma relação de aprovados num concurso da EPAGRE para um cargo superior ao que você exerce hoje. Acho que exige curso superior na área de agronomia, se não me falha a memória, em que você está aprovado. Essa vaga existe em Timbó Grande, se você for chamado e aceitar a vaga? Essa vaga existe, né, Tony? Primeiro dizer que a minha vida pública me custou, como normalmente custa algumas coisas pessoais na vida pessoal dos políticos, né? Eu já fui aprovado no concurso público da IPAG para nível superior em 2013. Como eu tinha me dedicado numa campanha a prefeito no ano anterior, naquela primeira que eu não fui eleito, eu tive que trancar a faculdade e aquilo foi uma janela de tempo que eu fui chamado e não estava formado. E agora eu tive a oportunidade de passar de novo, né? 2.488 inscritos, né? Tinha 22 vagas, eu fui o 13º. Sempre falo que eu atribuo mais ao milagre de Deus do que o meu esforço, né? Mas realmente fiquei numa condição muito confortável. Timbó Grande hoje tem 2 extensionistas da IPAGRE, comporta 3. Tínhamos 3 até final do ano passado. Mas aí, por uma questão de necessidade maior ainda no outro município da região, um dos nossos colegas teve que ser remanejado para o município. Então, nós temos lá, no mínimo, a necessidade de mais um extensionista de nível superior. E essa expectativa? O governador disse, há pouco tempo, que não abriria novos concursos, tampouco chamaria os aprovados nos concursos já realizados. Certo. Entretanto, parece que abriu agora um concurso, por exemplo, na área de segurança, para policiais. Uhum. O governador voltou atrás, pode ser que chame essa turma, não só da EPAGRE, de vários outros concursos esse ano, ou realmente é só 2024?
Tony, é normal que um governo, quando assume, qualquer governo novo, né, e o governo que nós temos visto no governo do Jorginho Melo, né, que aliás é da nossa região, isso é importante para nós, é uma expectativa que nós temos também, é que ele tem sido muito responsável com as contas públicas. Então eu acho muito normal, nesse primeiro momento, segurar o que é possível, até entender tudo o que está acontecendo, e aí retomar os concursos, retomar as chamadas. Agora, nós já temos sinalização da IPAGRE, né, da diretoria da IPAGRE, em reunião interna nossa, de que está sendo já conversado com o grupo gestor do governo, porque assim, nós somos uma empresa que temos 1.500 servidores, já tivemos praticamente o dobro disso, né? E há uma demanda muito grande pelos trabalhos da IPAGRE. Vou dar um exemplo, Tony. Hoje de manhã nós tivemos o giro técnico do milho, em videira, né? Nós temos a capacidade de, na mesma área plantada, só para dar um exemplo, Tony, né, para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, na mesma área plantada de milho em Santa Catarina, na mesma área que se planta de milho, produzirmos 1 milhão de toneladas de milho a mais na mesma área. Isso que Santa Catarina é deficitário na produção de milho. Deficitário. Nós produzimos, eu não lembro exatamente, mas algo em torno de 3 milhões de toneladas, nós consumimos em torno de 7, 8 milhões de toneladas, então nós dependemos hoje do milho ou... do Paraguai ou do Mato Grosso ou do Paraná, normalmente. Exatamente. Vem muito mais do centro-oeste brasileiro. Se nós deixarmos de importar 1 milhão de toneladas de milho, seja do centro-oeste ou seja do Paraguai, da Argentina, isso é extremamente interessante. Agora, como é que você faz isso? Indo lavoura a lavoura, fazendo análise do solo e a recomendação para o seu João, para a dona Maria, que é 1 hectare, 2 hectares, 20 hectares. A orientação técnica. Como é que você faz isso? A agropecuária faz, a cooperativa faz. Mas o pessoal também tem interesse comercial, que às vezes é uma prioridade. A questão de orientação de fazer assistência técnica e extensão rural, ela é uma obrigação do Estado e não da cooperativa, e não da agropecuária. Eles podem até fazer, mas a obrigação é do poder público, né? Então eu tenho certeza que o governador, sensível a essa questão, porque existem contratações e contratações. A IPAGRE é uma contratação que retorna, né? Não que outra não retorne. Por exemplo, o governador autorizou aí chamar os bombeiros, altamente, é uma classe... sem comentários, né, Tony? Eu até entendo, nós precisamos. Eu até entendo que essa chamada na área da segurança pública tem que se levar em conta as várias questões que andaram acontecendo. A sociedade pressiona, porque cada prefeito que você visita, ele fala que não tem efetivo no município de policiais para dar mais segurança. Não é verdade? Sim. E daí aconteceram episódios tristes, como o da creche em Saudades, como da creche em Blumenau, e isso a sociedade pressiona. Então, eu entendo que politicamente o governador não teve como segurar, vai ter que abrir, vai ter que contratar na área de segurança. Mas a questão da EPAGRE, embora não tenha esse apelo social que tem a segurança, tem a necessidade técnica. E assim, Tony, para quem lê números... nós temos o balanço social, que não é um apelo social, mas o balanço social, para cada real que se investe na IPAGRE, você retorna 7, 8, 9 reais. Esses são os estudos que nós temos, números das tecnologias e da assistência técnica da extensão rural que é levada ao produtor rural. Então, eu creio que o governador vai chamar, porque isso, financeiramente, é negócio para o Estado. Você gasta um pouquinho mais com a folha, mas você, automaticamente, você produz mais e arrecada muito mais. Então é um negócio que você paga. Eu vou voltar a falar dos bombeiros. O bombeiro é uma classe imprescindível para a sociedade, né? Até porque uma vida não se pode valorar. Não tem preço. Não se pode valorar uma vida. Então não se discute. A IPAGRE nós conseguimos fazer contas, nós conseguimos chegar para o secretário, para o governador, e o nosso presidente da IPAGRE está lá buscando, já negociando isso com o secretário da Agricultura, que também é engenheiro agrônomo, né? O Valdir Colato é sensível à questão do agro, é uma pessoa que a vida dele é a agricultura. Então está todo mundo, obviamente, demonstrando isso para o governador, de que com números são contratações que são extremamente viáveis para o Estado, também do ponto de vista financeiro. Que isso, na verdade, não é um custo, é um investimento. Bom, Ari, eu tenho que retomar a questão política.
Não é segredo para ninguém, eu converso com várias pessoas de Timboa Grande, antigos companheiros políticos, alguns adversários políticos e pessoas alheios à questão partidária, muitos deles, mas eles falam no teu nome como candidato a prefeito no ano que vem. Você vai topar essa parada? Olha, Tony, quando eu falei da mudança do sistema, dos outros pontos que eu batia muito forte é a questão da reeleição. Eu acho que nunca deveria ter sido instituída a reeleição. Nós não tínhamos no passado, principalmente para cargos do Executivo. Passamos a ter a partir do mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Eu acho que não deveria ter reeleição para cargo nenhum. Poderia até ter um retorno depois, mas reeleição não. Há muito uso da máquina pública, isso eu acho que no Brasil inteiro, né? Não tem como tapar sol com a peneira, todo mundo sabe, para as reeleições de muitos políticos. Então, acho isso muito ruim. A democracia, ela parte do princípio de oportunidades para todos, né? Então, se não tivesse a reeleição, já seria um ponto positivo. Eu penso o seguinte, Tony, tanto na questão de Timboa Grande, como de toda a região, né? Rio das Antas, Caçador, Lebon Regis, Matos Costa, toda a nossa região, eu acho que ela seria muito salutar para a região a renovação dos quadros políticos. Eu acho que nós temos aí muitas pessoas boas que às vezes não têm oportunidade de demonstrar seu potencial. Eu vejo isso em Timboa Grande. Eu vejo uma gurizada lá se capacitando, buscando, trabalhando, entendendo o processo, né? Pessoas, empresários da cidade também, né? Enfim, nós temos pessoas que podem dar continuidade a esse trabalho, sabe? Eu gostaria muito de ver isso, não só em Timboa Grande, em toda a região. É óbvio, Tony, pelo fato de ter sido prefeito, é natural que as pessoas venham falar, e nós deixamos uma marca, verdade seja dito, nós transformamos a cidade em muitos quesitos. Então as pessoas, muitos gostariam que nós voltássemos, e eu entendo isso. E praticamente todos os dias é muito comum que as pessoas me perguntem, e que até peço para ser candidato, né? Mas, assim, eu gostaria de realmente de ver uma renovação do quadro político a nível regional. E a nível nacional, muito mais, né? Então, vamos esperar, vamos tentar despertar que outras pessoas possam participar do processo. Eu gostaria de ver muito isso. Porém, o nosso podcast está chegando ao final, mas, evidentemente, eu queria deixar um espaço para você fazer as considerações finais. Então, Tony, da minha parte, né, agradecer aos ouvintes, né, do podcast do Tony, né, é uma alegria poder estar aqui, sempre fico à disposição, sempre, né, que você me convidar, estarei aqui. É um canal importante, te desejo muito sucesso nesse novo projeto, você é um profissional competente, já te conheço de muitos anos, né, Caçador e a região precisa muito do teu trabalho, e tenho certeza que naquilo que você coloca a tua mão, as coisas tem sucesso, tem dado certo. E é importante para a região esses canais de comunicação que são imparciais, né, que levam a verdade, que falam aquilo, é o canal direto, né, com o ouvinte, né, com a população. Então, obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição, e sucesso, e um forte abraço a todos os ouvintes do podcast do Tony. Obrigado, Ari Galeski. Bom, o nosso podcast irá ao ar sempre nas quartas-feiras, a partir das 14 horas, no canal do YouTube. Em nossa página no Facebook e lá no YouTube, se você pesquisar por @podcast All News, você vai encontrar. E no Facebook nós vamos replicar ou referir para que você tenha acesso a todas as entrevistas. Funciona assim, a entrevista vai ao ar às 14 horas e fica no ar ad eternum, eternamente, até que um dia o YouTube acabe ou resolva tirar nossas entrevistas do ar. Mas como nós não falaremos aqui as perguntas proibidas e não incentivaremos de forma alguma ilícitos, que é uma das coisas que o YouTube não permite, com uma absoluta razão, então eu acredito que a gente vai longe. Então toda quarta tem uma entrevista, repito, por aqui vão passar lideranças classistas. Classista é o pessoal de sindicatos, tanto de patrão quanto de
trabalhador. Lideranças políticas, vereadores, presidentes de partido, prefeitos, ex-prefeitos, deputados, se aparecerem por aqui e toparem falar conosco, senadores, governadores, secretários de Estado, por aqui passarão as nossas lideranças empresariais. Nós temos grandes lideranças empresariais em Caçador e região, com papel estadual. Por exemplo, o senhor Gilberto Seleme, que é atual vice-presidente-geral da Fiesc e que em 2 anos, 3 anos no máximo, deverá assumir a presidência desta entidade máxima que representa os industriais do estado de Santa Catarina. É uma posição muito importante. E nós temos também as lideranças comunitárias, das quais a gente não pode esquecer. Porque enquanto a gente está aqui tratando com o Ari, por exemplo, de questões de EPAGRE, de política, de mandato, de expectativa, de futuro, nos bairros de nossa Caçadora e nas cruzeiras da região, tem gente com trabalho voluntário, fazendo trabalho para ajudar a sociedade, para ajudar as pessoas. E a força do voluntariado em Caçador região é uma força muito grande. E muitas vezes a classe política e até mesmo os comunicadores nem sempre dão esse valor tão importante para o voluntário, para a liderança comunitária. Bom, sem mais delongas, nós encerramos aqui e voltamos na próxima quarta, a partir das 14 horas, com mais um All News, o podcast do Tony. Abraço, gente!